tempo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Amém. Señor. Gracias por esta noche. Sim, Senhor. Gracias Obrigado, por tu Senhor. misericordia, por tu gran amor, Sim, tu Senhor. gran misericordia que nos alcanzó, Señor. Sim. Siendo nosotros que estábamos perdidos, muertos, incluso en nuestros pecados y delitos. Tú, Señor, has enviado tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga tu vida, Señor, esa vida eterna que es la vida de Dios. Amém. Hoy te creemos en ti, Señor. Amém, Senhor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Amém. Creemos en tu Hijo, creemos en ti y recibimos tu vida. Y en Amém. esta noche queremos recibir más luz de ti, Señor. Sim, Senhor. Ven a abrir nuestros ojos, ven a ir Amém. por medio de tu luz santo, Señor. Amém. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Obrigado, Senhor. Amém. Amén. Amém. Eu acho que vamos falar em português, né, para os irmãos ouvirem depois. Fica Listo. melhor Vamos até, lá. né? Vamos falar em Amén. português. Então, Vamos lá. ontem, o Senhor nos permitiu falar sobre o viver que agrada a Deus, né? E nós usamos um versículo de saída que é bom lembrar. Vamos de novo lá em 1 de Coríntios, né? 1 de Coríntios, nós lemos lá, 1:29, 1:30. O versículo fala: E vós sós dele, em Cristo Jesus, a qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O irmão Mauri entrou ali. Graça e paz, irmão Mauri. Graça e paz, irmão. Amém. Gracias y paz, hermano. Estamos aproveitando, é que aproveitar todo o momento, né? Para estar em contato com a palavra, com os irmãos. E nós estamos lendo de novo aquele versículo de 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 30, irmão. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual se nos tornou da parte de Deus, em sabedoria, em justiça, santificação e redenção. E tem mais um versículo que eu gostaria de complementar com esse aqui, que caracteriza aquela pessoa que está experimentando isso. Porque, irmãos, nós precisamos entender que tudo isso que se tornou o Senhor Jesus Cristo da parte de Deus para nós é somente se Ele está, se nós estamos nele, se nós estamos experimentando, se nós estamos vivendo nele, né? A internet tá boa, irmão? Tá conseguindo ouvir, né? Tá boa. Eh, Agora ela deu um Deu uma stopzinho e travadinha. voltou rapidinho. Tá, aqui Isso. nós estamos em uma cidade com chuva, né? Então pode ser que dê umas variações ali. Mas se cair, os irmãos continuam ouvindo, que depois que dê oportunidade eu entro de novo, né? Mas eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus 10:10, por favor, irmãos. Nessa vontade, olha, irmão, que importante, é que temos sido santificados mediante oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, Jesus Cristo se tornou santificação da parte de Deus para nós. De que maneira? Na vontade que Deus estabeleceu. E nós precisamos ler um pouquinho mais embaixo, versículo 5, irmãos. Olha que interessante. Aqui ele mostra como foi. Como foi esse processo que ele se tornou? Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisiste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque a vontade de Deus é que em Cristo Jesus ele se torne para nós em sabedoria, santificação e redenção. Então, de que maneira que nós vemos isso? Como foi, irmãos? E aqui nos mostra claramente que era para solucionar o problema do pecado. Por isso que, irmãos, quando ele diz que ao entrar no mundo, um corpo me formaste,
eis aqui estou para fazer a tua vontade? Porque no rolo do livro está escrito a meu respeito. Em todo o Antigo Testamento, nós temos em relato, irmão, que na plenitude do tempo, Deus enviaria seu filho, mas não sabiam, estava oculto. Como que era essa santificação que Deus realizaria? Esse processo que Deus faria que nós tornássemos dele. Então, aqui ele mostra que é no corpo dele que ia se concretizar a vontade de Deus. E aqui ele continua dizendo no versículo 10, olha que diz de novo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como que nós temos sido santificados? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Olha o versículo 6, irmão. Versículo 6 diz: por isso, ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quisistes, antes um corpo me formaste. E nós precisamos lembrar como que era lidado no Antigo Testamento a questão do pecado. Para o povo de Israel, que estava debaixo da lei, eles lidavam, irmãos, com o sacrifício de animais. E aqui no mesmo capítulo 10, ele aborda dizendo que ele não se agradou dessas ofertas. Versículo 1, olha que diz, irmão, do capítulo 10 de Hebreus. O Carlos entrou aí, irmão Carlos. Olha, irmão, visto que a lei tem sombras de bens vindouros e não a imagem do real das coisas nunca jamais poderia tornar perfeitos os ofertantes. Então, isso era muito recorrente em Israel. Anos atrás anos, era oferta pelos pecados, sacrifícios de oferta pelos pecados. Mas o que acontecia? Esse sacrifício de animais não podia remover, não podia tirar o pecado do povo. Versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Pergunta. Ou seja, se aquele sacrifício de animais poderia tirar o pecado das pessoas, não haveria mais necessidade do quê? De purificação. Mas todos os anos, Israel descia para Jerusalém e oferecia sacrifício para a purificação de pecado. Agora, irmão, olha que impressionante o próprio relato do capítulo 10. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação de pecado todos os anos. O único que fazia, irmãos, esse sacrifício de animais era relembrar, recordar que eles eram pecadores. Então, Deus não se agradava. Olha como continua aqui, versículo 4. Por isso que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Porque quem fazia aquele sangue de animais, de bodes e de touros? O que fazia? São lembrados. O que fazia, irmãos? Recordação de pecado. Mas não fazia o quê? Remover o pecado. Então, embora esses animais eram santificados para Deus, porque nós precisamos lembrar que esses animais que eram sacrificados, eles eram tirados do grupo familiar, do uso cotidiano da família, para Deus. Então, isso era a santificação. Irmão, eu acredito que está travando. Se Tá você travando, irmão? fechar teu vídeo, quem sabe não trava. Pode ser. Tá bom. Eu vou. Está travando demais. Se é pela internet, então. Eu vou fechar aqui. Deixa eu entrar aqui no. Vamos ver se entra aqui no celular mesmo. Pela Starlink, tem alguma influência você fechar o vídeo e faz uma experiência, mesmo pela Starlink, Vamos ver, então. Vamos fechar aqui o vídeo. Senão eu entro no celular. você Daí eu vou consome menos banda, né? Que você está aí Sim. no Argentina, né, irmão? Não entendi. Repete, irmão. Você está mais para longe na Argentina daquela cidade? Estou mais longe. Agora estou a uma cidade, Vila Rica aqui. Uma cidade Entendi. mais longe ainda. Mas não é por Faz uma, isso. Eu acho que é mais faz um, pelo sinal da chuva.
Eu acho que ele está sendo. Faz uma experiência ainda com o Starlink, você só fechando o vídeo e mantendo Sim, a câmera. Daí, se não der certo, você tenta pela operadora. tá, tá bom, irmão. Vamos continuar então. Então, aqui o versículo 4, lendo de novo, disse: Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. O que fazia o sangue dos bois e dos touros? Apenas recordações de pecado, mas não removia o pecado. Versículo 5 agora. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quisestes, antes o corpo me formaste. Irmãos, o intrínseco, o maravilhoso, aquilo que é sublime da vontade de Deus, é que Deus realizou em introduzir o seu filho no mundo, irmãos, para fazer a vontade dele. Irmãos, como fica claro que nós somos de Deus porque Deus cumpriu cabalmente sua vontade. Nunca, irmãos, podemos imaginar que Deus não fez sua vontade ainda, ou como que a vontade de Deus ainda está por realizar-se. Podemos afirmar categoricamente, irmãos, e isso eu falo com toda alegria, que Deus em Cristo realizou a sua vontade, a sua vontade. Deus em Cristo realizou a sua vontade. Podemos dizer, irmãos, que quando Cristo morreu na cruz, o que aconteceu de fato e de verdade, segundo o capítulo 10 de Hebreus? Foi removido o pecado, irmãos. O que os sacrifícios dos animais não conseguiram fazer, na oferta do corpo de Jesus, foi de fato concluído, concretizado e realizado a vontade de Deus, que era remover o pecado do homem, irmãos. Podemos dizer, irmãos, categoricamente que isso é santificação. Glória a Deus! Quando alguém pergunta para nós, irmão, o que é a santificação? É a remoção do pecado, irmão. Aleluia! Isso já aconteceu. Em Cristo Jesus foi removido o pecado. Aleluia! Versículo 9, irmãos. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, o Deus, a tua vontade. Remove o primeiro sacrifício. Aqui não diz sacrifício, mas nós entendemos que é sacrifício pelo próprio texto. No próprio capítulo 10, está mostrando a inutilidade do sacrifício anterior, na antiga aliança. E está reivindicando o único sacrifício. Por isso ele diz, o que ele diz? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o remove o primeiro? É remove o primeiro sacrifício, irmãos, para estabelecer o segundo sacrifício, que é a oferta do corpo de Jesus. Na morte dele, irmão, ele conseguiu remover o pecado do mundo. E agora sim o versículo 10. Não fica mais claro agora o versículo 10? Olha o que diz, irmãos. Nessa vontade é que temos sido o quê, irmãos? Santificados. Acho que caiu, hein? Cortou, irmão. Voltou, né? Ainda ficou um tempão. Acho que o Genaro sentiu mesma coisa, cortou a ligação. Ah, Voltou sim. agora, na hora que você, eu acho que você deu stop na gravação. Ah, sim. Ele para sozinho quando eu caio, né? Tá certo. Agora É, retomou a gravação, irmãos. Vamos continuar então. Eu continuei no versículo 10. Agora, como fica mais claro, irmão, essa expressão? Remove, nessa vontade, perdão, nessa vontade é que temos sido santificados? Irmãos, podemos afirmar categoricamente qual é essa vontade? Essa vontade, a vontade de Deus,
é remover o pecado do mundo. E agora, em Cristo Jesus, aconteceu, irmãos, de fato e de verdade. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Glória a Deus, maravilhoso. Vamos prosseguindo, irmãos, nessa leitura que nós estamos fazendo, para deixar claro como é que nós somos santificados. Tem um versículo aqui, irmãos, que eu gostaria de ler com os irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Repete aí, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Pode ler, irmão? Lê aí, Genaro. Ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Eles são responsáveis. Caiu de novo. Aqui na, Aí na tá, versão ARA fala com vista a aperfeiçoamento. sim. Amém. Amém, Vitor? Dá para ouvir sim. Continua, tá bom. Obrigado, irmãos. Você presta atenção aqui, irmãos, a expressão que diz que, versículo 10, aquele que desceu dos céus é também o mesmo que subiu acima de todos para encher todas as coisas. Quando nós falamos da vontade de Deus, irmão, nunca podemos esquecer que ele não somente eliminou o pecado. Por um lado, lá em Hebreus, ele está mostrando a ineficácia daquele sacrifício e estabelece aquele sacrifício em Cristo Jesus que fez com que sejamos santificados. Na oferta do corpo dele aconteceu isso. Mas também precisamos lembrar, irmãos, que quando ele ressuscita dos mortos, ele agora enche todas as coisas com Deus. Ele não somente nos redimiu dos pecados, irmãos, mas também agora nos aproximou de Deus. Porque isso que é a expressão que está dizendo, para encher todas as coisas. E ele continua dizendo no versículo 11: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, essa expressão, irmãos, ao aperfeiçoamento dos santos. Nós falamos ontem, irmãos, que nós já fomos aperfeiçoados. Nós lemos um versículo em Hebreus que dizia, né? Acho que é o Hebreus 9:14. Olha o que diz lá, irmão. Já voltamos aqui, né? Hebreus 9:14, irmãos. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Olha como que, irmãos, o que significa encher todas as coisas? E ele mesmo concedeu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha como que esses pontos nós precisamos juntar, irmãos. Por quê? Porque no que aconteceu em Cristo, que ele nos aproximou de Deus, que agora nós fomos limpos do pecado, precisa, olha que diz, irmão, limpar as nossas consciências de obras mortas, para quê, irmãos? Para servirmos a Deus, ao Deus vivo. Isso, irmãos, aconteceu porque agora Jesus Cristo é aquele que não somente desceu, senão também aquele que subiu acima de todas as coisas para encher de todas as coisas com Deus. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios. Voltamos lá. Deixa eu ler um pouco dessa versão aqui, o versículo 14 de Hebreus 9. Tá bom, irmão.
Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo, pois Amém. pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Amém. Aleluia. Amém. Você vê como fica Muito mais claro, rica. mais forte essa expressão, né? Único sacrifício, ou sacrifício Sim. perfeito. Por que perfeito? Porque quando nós olhamos para aquele corpo, irmãos, esse corpo que Deus formou para ele, não era o corpo com pecado, irmãos. Ele não estava participando do pecado de Adão. O corpo que Deus formou para Jesus Cristo. Que corpo que é? Foi gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, irmão. Era o único corpo capaz de remover o pecado. Por isso, irmãos, esse sacrifício é perfeito, porque Jesus Cristo não tinha pecado. Qualquer pessoa que nascia de Adão poderia oferecer seu corpo para sacrifício e remoção dos pecados dos outros? E a resposta é não. Por quê? Porque partilhava do pecado que recebemos todos o que nascemos em Adão. Por um homem, como fala Romanos 5,12, né? Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte no mundo. E o pecado e a morte, irmãos, passaram a todos os homens. Então, nenhum homem que nascesse nesse mundo, irmãos, poderia oferecer seu corpo para remover o pecado dos outros. Apenas, irmãos, aquele corpo que foi formado por Deus, aquele corpo sem pecado, estava habilitado para que pudesse ser oferecido em sacrifício por muitos. E nós precisamos lembrar, irmãos, que quando ele estava caminho de Semanim, nunca podemos pensar que ele estava indo obrigadamente porque Deus tinha mandado. Embora o Senhor Jesus esteve no monte de Getsemaní com muita angústia, né? Nós precisamos lembrar disso. E a alma dele estava afligida, e ele pediu a seus companheiros para orar com ele, e ninguém conseguiu orar junto com o Senhor, e a sua alma angustiada. Mas mesmo assim, irmãos, quando chegou o momento, ele abraçou aquilo que era a vontade de Deus. E nós temos uma afirmação no capítulo 12 de João, que diz que ninguém tira a sua vida, ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente. Então, esse caminho ao Gólgata, e que nós sempre imaginamos aquela cruz pesada do Senhor, a coroa de espinho na cabeça e o sofrimento dele, como um coitadinho, né? Tinha duas mulheres que olharam para o Senhor Jesus e toda a aflição que ele passava, choravam assim, né? E aí choravam por causa dele, e o Senhor fala assim para eles, naquela situação que ele está passando, ele disse, não chorem por mim, não. Por que ele diz, não chorem por mim? Porque ele estava oferecendo o seu corpo para remover o pecado de muitos. Não era uma carga que Deus estava impondo contra a vontade de Deus, contra a vontade de Jesus. A vontade de Deus era a vontade do Filho também. Deus seja louvado! Glória a Deus! Maravilhoso! Oh, irmãos, que maravilhoso é nessa vontade que temos sido santificados, uma vez por todas. Uma vez por todas, irmão, naquele sacrifício, o pecado foi removido. Glória a Deus! Irmãos, é muito grande, é maravilhoso falar disso. Quando nós entramos aqui no capítulo 4, versículo 12, eu queria chamar a atenção dos irmãos, com vistas ao aperfeiçoamento. Nós podemos dizer, irmãos, que como é que se realiza essa santificação? É por meio da edificação que Deus está realizando em cada um de nós. Como disse o versículo 12, lemos de novo. Tudo que aqueles homens, dons que Deus fala aqui no versículo 11 diz que ele mesmo concedeu
a uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E aqui, irmãos, a expressão que nós usamos é aperfeiçoamento do quê, irmãos? O verdadeiro aperfeiçoamento, irmãos, em primeiro lugar, é para aqueles que estão na fé. Não vamos nos enganar, irmãos. Não tem aperfeiçoamento nenhum para quem não está na fé. Lê comigo antes de desenvolver isso, Efésios 1,15. Olha o que diz. Efésios 1,15. Paulo dizendo isso para os Éfesos. Por isso também eu tenho ouvido de vossa fé. Olha, irmãos, que há entre Cortou. vós, Começa de novo, cortou. por isso também, versículo 15, Efésios Sim. 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Duas qualificações para quem está sendo aperfeiçoado. Tem que se encontrar na fé e no amor para com os irmãos. Não adianta, irmãos, falar de aperfeiçoamento se nós não estamos nessas duas bases, vamos dizer, né? Qual que são as bases? Estamos na fé e no amor para com todos os irmãos. Agora, o que é aperfeiçoamento que está falando lá, irmãos? Isso somente ocorre para que aqueles que estão na fé e no amor, por meio da palavra, irmãos. Ou seja, Escuta só essa versão. pode ler, irmão. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte. Olha só, tá vendo? Duas qualificações bem concretas. Então, para que, irmãos? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, veja bem, irmãos, o que é aperfeiçoamento? É trazer aquele que é perfeito para dentro de nós e tirar aquilo que não é perfeito dentro de nós. Vamos dizer assim, quem que é perfeito? É aquele que está sentado à destra da majestade nas alturas. Aquele que se levantou acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele é o perfeito. Ele quer se formar dentro de nós, mas para isso ele tem que tirar aquilo que não pertence a ele em nosso coração. Olha Efésios 4 novamente, irmãos, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, olha essa expressão, irmãos, de modo digno do Senhor, ou digno da vocação com que fostes chamados. Como que nós precisamos andar? Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos. Olha esse versículo 3, irmão. Diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, desce lá no 23, irmão. Olha que impressionante, irmãos. E vos renoveis. Olha, onde que nós precisamos nos renovar, irmãos? No espírito de nosso entendimento. Porque, irmãos, agora que nós fomos comprados por preço, agora que nós estamos nele e ele está em nós, como é que nosso viver ou nosso andar não pode ser diferente? Ou como é que nosso andar agora vai ser diferente ao que é a vontade de Deus? Por isso que é possível ter um viver que agrada a Deus, porque nós estando nele e ele estando em nós, podemos ter a realidade de ser renovados no espírito de nosso entendimento. E por causa disso, irmão, nós podemos revestir-nos desse novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Mas antes disso, irmãos, olha o que diz, irmão, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem.
Por quê, irmãos? Porque agora que nós estamos na fé e no amor, nós precisamos, enquanto ao trato passado, despojar-nos do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano. E aí, se experimentamos o renovar no espírito de nosso entendimento, para poder nos revestir do novo. Então, como é que acontece, irmãos, o que nós limos lá em Efésios 4? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. De fato e de verdade, irmãos, em Cristo nós já somos perfeitos. Mas ainda, irmãos, nós precisamos despojar-nos daquilo que ainda está apegado em nós. Ainda aquela vagagem do velho homem precisa se despojar de nós. E como que ocorre isso, irmãos? Pela renovação de nosso entendimento. Romanos capítulo 12, olha o que diz, irmãos. Versículo 1, 12, 1. Paulo, ele, depois de fazer aquela exposição sobre o que aconteceu agora na nova aliança, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas muitas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Está vendo, irmão? Não é sentimental, é renovação de nosso entendimento, é o nosso culto racional, essa nossa decisão mental. E não, olha a expressão, irmão, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, olha, irmãos, de nossa mente. Como diz a tua versão, irmão? Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você vê, irmãos, como que a santificação precisa correr em nossa mente? Nós já somos dele. Aonde que nós somos de Deus? Em Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. Já fomos santificados pela oferta daquele corpo. Já fomos aproximados de Deus. Agora, da parte de Deus, através da pessoa de Cristo, ele vai encher todas as coisas. E ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas do aperfeiçoamento dos santos. Está vendo, irmãos, aonde que começa esse aperfeiçoamento que já ocorreu? Vamos dizer, em Cristo já somos perfeitos, mas ainda nós precisamos renovar a nossa mente. Essa mente que estava conformado com esse mundo, a exortação que vem para nós é para que nós deixemos para trás aquilo que nós éramos e nos revistamos daquilo que Cristo é, esse novo homem que está agora disponível para cada um que crê, para aquela pessoa que realmente está na fé e no amor dos santos. Olha que impressionante, versículo 2, irmão. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis, olha que rico, irmãos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu termino, irmãos, com esse capítulo 15 de João. Eu acho que os irmãos vão abordar também, mas eu queria ler esse versículo aqui, versículo 4 e 5. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Olha aqui, irmãos, que maravilhoso, irmãos. Porque nós entendemos que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Nessa figura maravilhosa, irmãos, olha como que é impressionante. Quem permanece nessa videira, que é o Senhor Jesus, quem permanece em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E para complementar isso aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Versículo 12 e 13. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei, olha que impressionante, irmãos, a vossa salvação com temor e tremor. Eu gostaria de trocar essa palavra desenvolver, quando você vai na palavra original do grego, katergossamai, que significa realizar, executar, conquistar, resolver, fazer, produzir. Olha, é que impressionante, irmãos, quando você vai analisar essa palavra, e você percebe, irmãos, olha que impressionante. Versículo 12 de novo aqui. Isso aqui, ó, que voltou de novo. Deixa eu voltar aqui que saí. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Versículo 12. Desenvolvei ou realizar a vossa salvação. Mas, irmão, não é que tudo aconteceu em Cristo e que nós já somos salvos em Cristo? Por que que a expressão é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor? Porque nós precisamos estar nele para que seja real a salvação. Não adianta, irmãos, se nós estamos fora dele, não temos santificação, não temos sabedoria, não temos redenção. Irmãos, somente nele é que nós somos salvos. Como é que nós precisamos desenvolver, ou realizar, ou concretizar essa salvação? É permanecendo nele. Eu permanecendo nele e ele permanecendo em mim. Desta maneira é que acontece muito fruto, porque separados dele, nada podemos fazer. Olha o versículo 13 agora. Lê, irmão, por favor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém, aleluia. Então, como ocorre essa edificação dos santos? É por meio de permanecermos nele e ele em nós. Desta maneira, irmãos, nós somos aperfeiçoados. Aquele que é perfeito vai tomando forma em nosso coração. Não que nós seremos melhorados, não que nós vamos agora experimentar uma santificação em nós. Nós andaremos naquele que é perfeito, naquele que é santo. Olha que uma coisa que me impressionou, estava lendo com a Lília, irmãos, quando nós fomos aqui em 1 de Coríntios, só para lembrar para os irmãos, 1 de Coríntios capítulo 1, essa expressão que Paulo usa aqui, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ao irmão Sóstenes, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, olha que impressionante, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Isso aqui nós estamos falando, irmãos, que assim, fala para mim alguma igreja que não tinha problemas. Todas as igrejas tinham problemas, não era? Mas a igreja em Corinto, irmão, era, vamos dizer, a mais carnal. Não era, irmãos? Quando você lê as epístolas, a exortação que Paulo traz, não dá essa expressão? Não era mais carnal? Mas como que chama eles? A igreja de Deus em primeiro lugar, né? Aí, quando nós olhamos para toda a situação da igreja em Corinto e toda a carnalidade que ele vivia, nós chamaríamos ao santificado? É, quando nós pensamos, irmãos, na maneira que religiosamente nós aprendimos, nós consideramos santos as pessoas que têm um viver, né, que vamos dizer que tem um bom testemunho, que é uma pessoa de bem, que é uma pessoa que está envolvido com as coisas de Deus, que ela é uma pessoa que faz um trabalho evangelístico, que lê a Bíblia.
e quando você fala com ele, você vê a piedade. Agora, quando você vê uma pessoa que ela não está dentro dos valores, do padrão religioso, às vezes a gente vai duvidar, né? E eu não sei se ele é santo, não sei se é irmão. Nós vamos falar dessa maneira, né? Mas por quê, irmãos? Porque nós entendemos muitas vezes errado o que significa santificação. Por isso que é bom lembrar novamente, irmãos. Santificação ocorreu em Cristo Jesus. Somente nós podemos experimentar santificação quando estamos nele. Quando ele está em nós, vai sendo formado no meu coração e em minha mente aquilo que ocorreu. Vamos sendo renovados e vai sendo colocado no seu coração pela palavra de Deus, por meio do Espírito, tudo o que ocorreu nele. E desta maneira nós temos essa realidade para vivermos como ele. Como a frase que fala ali em 1 de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 21 e 22. Seja santo, porque eu sou santo. Então, olha que expressão. Seja santos, porque eu sou santo. Maravilhoso, irmãos. Como nós precisamos cada vez mais que essa realidade da santificação e de ser santo somente é por permanecermos nele e ele em nós. E assim, dessa maneira, nós podemos dar muito fruto. Fruto, fruto, irmãos, é que glorifica a Deus. Por que que os frutos glorificam a Deus, irmãos? Porque são realizados por ele, por meio do Espírito. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus. Não sei se deu para ouvir, mas eu paro por aqui e os irmãos continuam, irmãos. Deus seja louvado.